responde com agrado, vence pelo amor. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao culto especial desta quarta-feira. Para nós é motivo de grande alegria estar recebendo todos vocês para essa reunião especial de oração através da TV Conectados com Deus. Este culto é oferecido a Deus pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. E é sempre uma grande alegria nos unir a todos vocês para junto adorarmos o nosso Deus. Portanto, em nome de Jesus, nós damos início ao culto especial desta noite e eu convido você a cantar junto com a gente o hino de número 505 do Inário Louvores ao Rei. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai, achareis, batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia! Abra sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de Mateus e vamos ler o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Convido você, aí mesmo de onde você está, se for possível, a dobrar os seus joelhos junto com a gente. E nós vamos ter uma oração feita pelo irmão Sansão Lopes. Amado Deus, querido Pai Celestial, damos graças a Ti por mais uma noite que alcançamos para estarmos na Tua presença e agora para estudar a Tua palavra. Quero abençoar a cada um dos participantes,
os internautas em especial, para que, recebendo graças de Ti, honrem, louvem o Teu santo nome. Rogamos Tuas bênçãos para a exposição da Tua palavra, atente para os pedidos que serão apresentados, queira ajudar a cada um conforme a Tua boa vontade e possa atender às necessidades especiais. Perdoa as nossas faltas, que a nossa comunhão contigo neste momento possa ser maior, possa crescer também entre os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós somos muito gratos a Deus pela sua permanência conosco nessa noite, nesse culto tão especial. E eu quero dizer para você que você pode interagir com a gente através do chat. Escreve aí o seu nome, os seus pedidos de oração e coloque também pelo que você é grato. Você sabe que em todas as quartas-feiras nós temos um momento especial de externar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então eu sei que Deus tem feito grandes coisas em suas vidas. E você pode escrever aí pelo que você é grato. Você também pode fazer o seu pedido de oração. E lembre-se de uma coisa, todos os pedidos que você escreve aí no chat, Deus também escreve em seu coração. Envie para a gente, coloque aí os seus pedidos, que nós vamos estar orando, intercedendo por você, por sua família, no final deste culto, ok? Bom, nós temos muitas coisas boas acontecendo aqui, em especial a nossa gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. E se eu fosse perguntar para o nosso irmão, nosso amigo Sansão Lopes, o qual nós temos o privilégio de receber agora, pelo que ele é grato, eu posso ter certeza que é por ter voltado a viajar, não é isso, irmão Sansão? Primeira gratidão hoje né? Olha aí, ó, irmão Sansão, pensa como foi difícil para o irmão Sansão essa quarentena quase que eterna. 7 meses. 7 meses aí, tá vendo? Irmão Sansão é uma das figuras mais conhecidas do movimento de reforma. E sempre onde ele está, ele posta, especialmente no grupo do Sândalo, no grupo Sândalo, que é um grupo só de missionário, onde ele está, ele tira uma foto. Então ele fica viajando o tempo todo. E ficou esse tempo todo parado. Então ele é muito grato a Deus por voltar a viajar, por voltar a fazer o trabalho que ele tanto gosta na obra de Deus. E você, pelo que você é grato? Coloca aí no chat para a gente. A gratidão, ela é um bom remédio para nós. Ela nos deixa mais leve, mais felizes. Então, nós somos gratos a Deus por tudo. E falando em gratidão, que é o nosso reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, eu quero dizer para você que você pode demonstrar sua gratidão a Deus nesse momento. Primeiro momento é se entregando a Cristo e também consagrando parte dos seus recursos para a obra de Deus através de uma doação especial. Aí na tela está aparecendo nesse momento o QR Code. Se você aproximar o seu smartphone, você vai ser direcionado a uma página onde tem todos os números das contas da União Missionária no Brasil. E você pode direcionar sua doação para a associação onde você é filiado. E você pode também enviar sua doação direto para o estúdio. Então você pode escolher na lista aí dos números das contas, está escrito Média Estúdio. Aí essa sua doação vem direto para cá, para a TV Conectado, para que esse ministério da Palavra de Deus continue cada vez mais forte e alcançando mais pessoas. Sua doação será de bom uso aqui para a TV Conectadas com Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a dar com alegria. Então eu quero convidar você neste momento para cantar junto com a gente o hino de número 57, A Melhor Dádiva, do Inário Louvores ao Rei.
possui o grande dom, não tem nenhuma prenda que dar ao Salvador. Com olhos lacrimosos, suplica com fervor. Também, Senhor, eu quero trazer-te indigno dom. A ti eu trago o impuro coração. Jesus suplica aflito, eu sei quão mal eu sou, mas toma, pobre oferta, meu coração te dou. Jesus responde manso, a dádiva aceitei. De todas as ofertas, a tua eu mais amei. Também, Senhor, eu quero trazer-te indigno dom. A ti eu trago o impuro coração. Nós agradecemos a Deus por, através do Espírito Santo, ter tocado no seu coração e você ter sentido a necessidade de se entregar a Jesus. Agradecemos também pela sua doação. Que o Senhor continue abençoando sua vida de forma grandiosa e que você tenha sempre um coração grato e reconheça o Senhor em todas as suas atitudes. Amém? Nesse momento nós temos a oportunidade de interceder. A oração intercessória, ela tem o seu lugar na nossa vida. Olhando aqui para os pedidos de oração que estão sendo feitos nessa noite, dá para a gente perceber as necessidades, as dificuldades que as pessoas têm enfrentado. Então, o nosso momento de intercessão nessa noite, nesta quarta-feira, é em prol de todas as famílias. Existem muitas famílias que continuam sofrendo por diversos motivos. Umas com falta de emprego, outras com enfermidades, outras famílias sofrendo porque um filho se afastou dos caminhos do Senhor. E nesse momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos na presença do Senhor e vamos interceder por você e pela sua família. Se você puder, pode se ajoelhar com a gente agora. Eterno Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus pelo privilégio que nos concede de, junto com centenas de pessoas, através da igreja online, estarmos nesta quarta-feira orando e louvando o Teu santo nome. Senhor, nós Te agradecemos pelo um dos maiores dons que o Senhor nos concedeu, que é a nossa família. E nesse momento nós intercedemos diante do Pai, em prol de todas as famílias, em especial, Senhor, aquelas que estão enfrentando crises, seja crise financeira, seja crise emocional, ou até mesmo, Senhor, uma crise espiritual. Tu sabes e tens acompanhado as lágrimas que caem do rosto dessa mãe, desse pai, que tem seu filho jovem distante do teu caminho. O Senhor sabe também o sofrimento que esta mãe está sentindo pelo seu filho estar envolvido com drogas, por sua filha
está distante do teu caminho. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que queira trazer essas pessoas, essas famílias para mais próxima de Ti. E que o Senhor dê a todas elas a paz, a confiança e principalmente, Senhor, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos também nesse momento pelo teu servo, o irmão Sansão, a pessoa que o Senhor escolheu para que nesta quarta-feira fosse usada por Ti para trazer a mensagem para o Teu povo. Pedimos que o unja e o abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao momento mais importante do culto desta quarta-feira. O momento onde nós ouvimos Deus falar diretamente ao nosso coração. Como eu falei para vocês há momentos atrás, o irmão Sansão saiu da quarentena com todos os cuidados que requer para um idoso. O irmão Sansão está aqui. Nós temos o privilégio de recebê-lo aqui na Igreja Online. Eu quero pedir a você também que o receba e receba também a palavra que Deus colocou nos lábios do irmão Sansão para edificar nossas vidas. O tema da mensagem de hoje é como conversar com Deus. O irmão Sansão já é um idoso, já entreteu muitas conversas com o Senhor e ele vai falar para nós nesse momento como conversar com Deus. Irmão Sansão, que Deus lhe abençoe e lhe use. Amém. Tem um escrito sagrado que diz que como conversar com Deus é como se conversa com um amigo. Você abre o coração e conforme o andar da conversação, vai dar um resultado positivo no final. Como conversar com Deus? O problema entre nós, que somos pessoas normais, com os nossos amigos, outras pessoas normais, e Deus, o soberano, Criador, Santo, o problema é que nós entendemos, muitas vezes, que estamos muito longe dele. E que ele é tão santo que não podemos nos aproximar. Ou a nossa aproximação tem que ser muito temerosa, muito duvidosa, muito vagarosa e às vezes muito rápido, porque senão tudo pode acontecer, coisas assim. Como conversar com Deus? Cristo ensinou. Essa pergunta fizeram os discípulos, só que com outras palavras, né? Lucas 11:1. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E aí Cristo diz, quando orardes, dizei, Pai. Ouvi dizer de um senhor que lidava com crianças carentes, especialmente as que moravam nas comunidades oprimidas pela pobreza. Na minha terra a gente chama favela, essa é a palavra. Hoje é comunidade. Nesse lugar, a palavra pai, dizia lá o homem que lidava com as crianças, não soa muito bem. Então ele não ensinava muito que Deus era pai para a criança carente, de uma família sofrida. O pai é um personagem difícil, complicado, normalmente drogado, bêbado. Quando a mulher chega, ele se torna, em vez de um amigo, em vez de se revelar o marido que deve ser, se revela um inimigo, um valente. Às vezes é ele que chega do trabalho, é um terror. Então, para aquele instrutor das crianças,
pai não era a melhor palavra para falar de Deus. Felizmente, embora alguns de nós ainda tenhamos que conviver nesses lugares difíceis, nós sabemos que o pai do qual fala a Bíblia é o pai do qual todos gostam de ouvir. E é o pai que todos gostariam de ser. É o Pai Celestial, o Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que olha para nós como filhos amados e não como filhos rebeldes. Ele quer sempre olhar para nós como filhos amados. Mesmo quando nos rebelamos, ele ainda olha para nós como filhos amados. Temos que ser muito duros e por muito tempo para que Deus comece a mostrar para nós que nós realmente somos filhos rebeldes. Normalmente, ele nos aceita mesmo em nossas dificuldades, quando começamos a adentrar nelas. Pai. E a Bíblia relata que Cristo falou Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque nós não somos filhos, eu não sou filho único. Cada um de nós não é um filho único, no sentido, só nós aqui na Terra. Nós somos filhos, diferentes pessoas, filhos de um mesmo Pai, sim. E quando ele diz Pai Nosso, ele está dizendo, ou quando oramos Pai Nosso, estamos dizendo, Cristo está nos ensinando, que somos todos irmãos. Portanto, essa oração, ela não é uma oração com sentidos egoístas, não poderia ser, né? Porque Deus não é egoísta, nosso Pai não é egoísta. Então, ela não pode ser feita com sentido egoísta. Deus quer que nós o vejamos como Pai, Pai de amor, de misericórdia, de bondade e Pai de todos. E esse Pai nem sempre distribui em igualdade de condições, vamos ver um pouquinho mais na frente. Ele distribui suas bênçãos de forma diferente. Se nós nos vemos como irmãos, então podemos orar sem ter medo de que estamos orando certo. Devemos orar, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Céus para nós é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Essa é a ideia que nós temos do céu. E onde é que Deus está? Naquele lugar. Embora cremos que Ele está em toda parte, assim está escrito. Cremos que Ele está agora, nesse momento aqui, de onde falamos, aí de onde você está, Ele está aí também. Mas, quando fala céu, isso revela para nós, isso nos faz sentir que Ele está num lugar especial, querendo fazer de nós pessoas especiais e um dia nos levar para esse lugar também especial. Pai nosso que estás nos céus. Essas palavras Cristo ensinou os seus discípulos a falarem para que eles pudessem ter certeza de que falar com Deus é certeza de boa resposta, de grande resposta. Embora no dia a dia Deus não responde no momento que nós queremos ou na forma que nós queremos. Mas o normal de uma oração é que Deus ouve e responde. Ok? Esse é o normal. Para muitos se torna às vezes decepcionante quando ele percebe que a resposta que veio não é a que ele queria ou não veio nenhuma resposta e ele nem sempre entende que não vir a resposta é a resposta. São uns detalhezinhos. O importante para nós é, como Jesus ensinou, chame Deus de teu Pai. Chamemos Deus de nosso Pai. Há uma alegoria que diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando essas palavras tomam corpo e realidade para nós, nós nos tornamos calmos e confiantes. E como diz o poema, disse o pintacilgo ao pardal. Uma alegoria, né? Gostaria muito de saber por que os homens são tão preocupados, pardal, inquietos e aflitos. Por quê? Responde o pardal ao amigo, ao pintacilgo: meu amigo, eu creio que deve ser porque os homens não têm um pai como nós.
Deve ser isso. Que cuida bem de mim e de você. Quem ouviu qualquer pregação do Novo Testamento deve estar lembrando que Cristo disse que nós devemos nos lembrar do Pai que cuida de passarinhos e nenhum deles cai sem que Deus permita. De vez em quando eu vejo por onde ando uma avezinha morta, uma pomba, algo assim, um passarinho. Aí eu lembro, esse pássaro caiu porque Deus permitiu. Talvez pela idade, alguma doença, não importa. Mas ele viveu algum tempo pela graça de Deus. E eu tenho visto no dia a dia que tem pessoas que agem como se não tivessem lição nos pássaros, como se Cristo não tivesse dado a lição que ele deu na figura dos pássaros. Quantas pessoas agem como se Deus não as visse algo muito maior do que pássaro? Cristo disse, e vocês não são mais valiosos que os pássaros? Então, se Deus tem um cuidado grandioso com as aves, que muitas delas nem valor têm, né? Valor comercial, embora hoje no país nosso é crime negociar aves, mas vamos olhar apenas para o sentido de que há aves para grandes negócios. Vocês não veem nas aves, quer dizer, as aves teoricamente podem não ter valor nenhum, e Deus assim mesmo as tem como coisa valiosa, mesmo porque foi Ele que as criou, claro, começa por isso. Mas as pessoas agem como se tivessem menos valor que os pássaros, ou como se Deus olhasse sim para pássaro, porque está escrito, mas não olha para ela, ou para elas. Algumas pessoas parecem que Deus não olha para elas. E aí fica a lição, nessa alegoria, de que Deus olha assim. Se você não crê que Deus olha, o problema está em você. Você está se avaliando como menos do que uma ave. Pai nosso que estás nos céus. Se você começa a oração dizendo Pai nosso que estás nos céus, você vai ver a resposta no final da tua oração. Você vai ver que vai ter resposta. Deus responde a oração. Eu não poderia aqui ficar contando histórias, porque esses momentos eles têm prazo para nós fazermos nossa parte. Mas eu tenho muitas experiências, como disse o irmão Osiel, de oração que Deus responde. Mas duas eu quero lembrar, né? Foi no dia 22 de fevereiro, 1984, um caso tremendo de enfermidade. Cometi alguns erros e o resultado foi enfermidade. E na enfermidade cometi outros erros, outras decisões equivocadas. E finalmente, na manhã do dia 22, eu tive uma sexta úlcera hemorrágica. E depois eu li, depois da sobrevivência eu li que o meu caso, em 70% era perdido. 70% dos que tinham o meu caso, ou coisa semelhante, né? Hemorragia, era 70% perdido, morte. E eu fiquei entre os 30%. Eu até escrevi depois, né? Deus ouve as orações. Eu não orei sozinho, tinha vários irmãos orando. Especialmente a nossa igreja ali em Arthur Alvim, amada igreja. E Deus ouve as orações. A ciência médica, na época, um pouquinho menor que hoje, satisfez as minhas necessidades, pela graça de Deus. Depois disso, eu tive uma outra enfermidade, fui parar no hospital, nova cirurgia, outro caso, outra história. Claro que eu cometi alguns errinhos também, por isso a gente fica doente, é o normal, né? A nossa doença é um resultado normal de errinhos. Imagine os erros, né? E Deus novamente me salva. Um caso bem mais simples, mas também se morria naquele tempo, e ainda hoje se morre. Apendicite gangrenosa. Mas é só a mim que Deus salva? Que salvou? Que Ele quer salvar? Que ouve? Não, eu estou dando apenas um exemplo, eu estou falando daquilo que eu vi. Repetindo, o irmão Ziel disse, ele tem muita experiência. Tenho sim. Não só na minha vida, como na vida dos outros. Deus tem nos ouvido, sim, tem nos ouvido.
Pai nosso que está nos céus. Se Deus é teu Pai, quem será você? Já falei, filho amado, mas o termo seguinte diz: santificado seja o teu nome. É isso? Santificado seja o teu nome. O que é isso? Santificado seja o teu nome. A minha vida deve ser coerente com a vida de Cristo, com a vida que eu professo, com a vida que eu confesso. E isso só pode ocorrer mediante a graça, né? Por mais que eu me esforce, que eu queira, que eu ore, que eu lute, sem a graça é coisa complicada. Então, ser santificado, segundo o termo aqui, é Cristo viver em mim, é viver em ti. Sermos santificados é Cristo viver em nós. Santificado seja o teu nome em nós. Santificar significa separar, né? É viver de forma diferente, de forma consagrada. Embora o pecado sempre nos assedia, diz o apóstolo Paulo, nos cerca, está a um passo de nós, às vezes menos, às vezes a 1 polegada, ok? Mas a vontade de Deus é que Ele viva todos os dias em nós e sejamos santificados, para que sejamos luz em meio às trevas, para que sejamos experientes dia a dia a tal ponto de todas as manhãs vermos nosso Pai como Pai. Em seguida, o verso diz: venha o teu reino. Disse um autor que a palavra reino, para quem mora nos países democratas, não tem assim muito sentido. Fica assim meio vago. Porque nos países democratas, as pessoas fazem o que elas querem, fazem do jeito que elas querem. Tem as leis para limitar, claro, para controlar, mas elas vivem do jeito delas. Nos países onde havia rei, especialmente na antiguidade, as pessoas viviam para fazer o que o rei queria. E nós oramos por um reino que vai ser estabelecido. Para vivermos nesse reino, nós temos um tempo para treinamento. E então, Cristo diz que devemos orar pelo seu reino. O que significa então orar pelo seu reino? Para que venha. Significa que devemos estar subordinados às regras do reino, especialmente a lei de Deus é a regra maior, existem outras menores. Deus quer que nós aprendamos isso, também por sua graça, e deve operar em nossa mente, em nosso coração, em nossa família, em nossa igreja, por onde quer que formos. Deve operar para que o reino venha, e aí possamos ser levados para esse reino, e depois de um grande período, vai ser estabelecido aqui na terra. Venha o teu reino nos buscar e venha o teu reino estabelecer-se na terra. Toda essa trajetória nós vamos vivendo hoje pela fé, ok? E orando com esses termos: venha o teu reino, venha ao meu coração, venha à minha vida, à minha família, à minha igreja. E um dia, literalmente, venha teu reino. Quem orar para que o reino opere agora, vai ser ouvido, inclusive, no novo céu e na nova terra. Dá-nos cada dia o nosso pão. Aqui muda o pronome. Antes era teu, 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 3 vezes. Agora vem nosso. Então é mais referido a nós. O que significa isso? Dá-nos cada dia o nosso pão. Normalmente as pessoas pensam: dá-me o meu pão. As crianças pedem: me dá um pedaço de pão, me dá um copo de leite. Eu quero meu de comer. Isso é criança, né? Mas a maioria dos adultos, infelizmente, né, me refiro aos que não conhecem Jesus, eles pensam como criança. E muitos, com anos de conversão, também ainda pensam como criança. Meu, eu quero, é meu, me dá. É assim. E Cristo disse: você não está impedido de pedir, mas peça para você e para os outros. O pão meu? Não. O pão meu, você vai ofender o outro que receberá menos ou que nem tem. Vai ofender, sim, senhor. É complicado. Você ofender um irmão. É muito complicado. Então é melhor você orar para que o pão nosso
de cada dia nos dai hoje. Tem muitos que pensam que vão viver 90 anos, portanto, aos 30 ele já fica montando um esquema para aos 90 anos não faltar nada. Tudo bem, isso em si mesmo não está errado. A questão é, enquanto você não chegar aos 90, o pão não é meu para quando chegar aos 90, o pão é nosso. Deus não vai deixar você chegar aos 90 sem ter o que comer, com certeza. Só que você não tem direito de, até chegar aos 90, deixar muitos sem comerem. Isso não é direito. A oração do Pai Nosso ensina que devemos ganhar o pão, pedir o pão e distribuir o pão. Especialmente quem é da área da assistência social, entende muito bem o que eu estou falando. Irmãos, nos próximos dias, não só no nosso país, nos países vizinhos também, depois dessa pandemia, com certeza, o pão de cada dia terá que ser nosso. Por quê? Vamos ter algumas dificuldades. Pessoas vão chegar à nossa porta, vão nos ligar, vão mandar recado, vão mandar notícia, precisando que repartamos o pão. Ok? Então, essa oração devemos fazer hoje com o coração aberto para repartir. E uma vez eu fui visitar um irmão e ele tinha um prato de comida, vocês creem se quiserem. E era um lugar onde não era a casa dele, onde eu fui visitá-lo, e não tinha na proximidade, literalmente nas proximidades, não tinha restaurante. Ele dividiu o prato de comida, era uma marmita, dividiu comigo. O que é isso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Algumas vezes que eu andando por aí, como já foi dito, né? Se eu tivesse recebido meio prato de comida, eu teria ficado muito feliz. Quem viaja assume risco, né? Ok? Perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Essa declaração, ou essa oração, esse pedido, perdoa-nos os nossos pecados, se você não é de perdoar, você está pedindo condenação. Já tenho ouvido essa pregação algumas vezes, toda vez que leio esse texto ou que prego sobre ele, eu me lembro disso. Os ouvintes aqui, os internautas especialmente, entendam que se você pede o perdão dos pecados e você não aprendeu a perdoar, você está pedindo condenação pelos teus pecados. Porque aqui diz assim, perdoa-nos conforme nós perdoamos. É na proporção que eu faço, eu vou receber a graça de Deus. Se o teu coração não corresponde à graça para perdoar, então a graça não pode te alcançar. Embora Deus é muito misericordioso, Ele não nos trata rapidamente como nós pedimos. Nesse caso aqui, algum dia você poderá chegar ao ponto de não ter perdão. Diz que havia uma rainha que ela não tratava as pessoas como essas pessoas mereciam. E quando ela morreu, ela não deixou saudades. O tratamento que ela dava às pessoas era um tratamento que, segundo esta oração, ela estava pedindo condenação. Não foi lembrada com carinho depois da morte. Bom, eu não sei quando vou morrer, né? Mas eu quero ser perdoado sempre. Eu quero perdoar também. É muito melhor perdoar que ser perdoado, né? Pelo menos para mim é mais fácil perdoar do que ser perdoado. É mais fácil fazer o que é certo e ajudar aquele que eventualmente erra. E tem pessoas que têm uma tremenda dificuldade, têm uma facilidade muito grande de prejudicar o outro, de ofender, não tem dificuldade nenhuma, até tem orgulho disso aí. E na hora que ele descobre que errou, que a pessoa fala ou alguém fala, de alguma forma ele fica sabendo, ele entende, ele não sabe perdoar. Não sabe pedir perdão e não sabe perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Existe aquela figurinha, né, de vara curta. Antigamente se falava muito essa expressão, né? Futucando ou cutucando o diabo com vara curta. Isso é convocar a tentação para si. Não. Temos que fugir da tentação. Não temos que andar com varinha alguma
para aproximar da tentação. Não. Isso é um trabalho diário. Isso é uma condição sempre perigosa. Ou, mesmo que nós não nos aproximemos, ela virá ao nosso encontro. Com certeza, virá. Mas a oração diz, não nos deixes cair em tentação. O texto também quer dizer para nós o seguinte, quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós estamos lendo a Bíblia, o Espírito de profecia, quando estamos ouvindo as pregações, pondo atenção no que devemos pôr atenção, e o mal se aproxima, o Espírito Santo opera na nossa mente e avisa, cuidado, mais um risco, fuja da tentação. E nossas fraquezas, às vezes, nos atraem. Não, eu fujo, mas daqui a pouco. Eu tenho uma varinha, vou manter pelo menos essa distância. Fuja da tentação. Não nos deixe cair em tentação. Imaginem algo como chamado abismo. Você se acerca do abismo. Se tiver uma grade, você pode até se encostar na grade. Mas você teria coragem de ir aproximando a meio metro do abismo, se aproximar do abismo? Você teria essa coragem? Condições normais, a gente não quer nem imaginar tal coisa. Eu já andei em alguns lugares bem altos, me lembro agora, por exemplo, do Peru, na região de Cusco, tem lá lugares bonitos, tremendamente bonitos, atrativos. Só que é questão de meio metro, creiam se quiser, é meio metro. Você vê abismo, o abismo significa 1000 metros abaixo. A gente anda a meio metro do abismo, ou seja, a meio metro de caindo, você vai cair mais 1000 metros. Aquilo é perigoso. Não é normal as pessoas caírem lá. Por quê? Porque elas sabem seu limite. Então, o nosso limite é, não nos deixes cair em tentação. Pela palavra de Deus nós vamos ver, pela obra do Espírito Santo nós vamos ouvir. Também a obra dos anjos, dos nossos irmãos. Quantas vezes eu vi pessoas se aproximando do abismo e eu pude chegar e dizer, isso aí é abismo. Foge daí. Felizmente, me lembro de muitos casos positivos, mas também há aqueles casos que as pessoas depois vêm chorar no nosso ombro. Ou seja, a gente advertiu e ela não entendeu que orar, não nos deixe cair em tentação, significa fugir, sair do lugar, do ambiente, daquela posição. Mas livrai-nos do mal, fugir do mal. Nós vivemos no meio do mal. Jesus orou assim, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que ele estava dizendo? Que o mundo, ele tem uma quantidade que nós não conseguimos imaginar de maldade. E é nesse mundo cheio de maldade que nós temos que viver, em meio ao mal. Agora, Cristo tem um poder muito grande, que é de nos livrar do mal. Qual é a condição para que Ele nos livre do mal? Acabamos de dizer, saber o que é mal e se apartar dele, evitar, e orar para que Cristo o proteja. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Então, essas palavras anteriores, elas serão verdadeiras em nossa vida, porque nós vamos concluir dizendo, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém? Deu 30 minutos? Deu mais um pouquinho. Deu 25. Eu nada seria, sem Cristo eu não sei andar, sem Cristo eu vagaria, qual barquinho no imenso mar. Cristo
oração. Deus seja louvado. Agradecemos ao Senhor por ter nos enviado esta importante mensagem. Agradecemos também ao seu servo, o irmão Sansão Lopes, por ter vindo de longe e compartilhado com a gente essa mensagem tão importante. Antes da oração, eu quero apresentar para vocês os pedidos que nesta noite chegaram até nós. Nós os agrupamos de acordo com as necessidades e os motivos pelos quais as pessoas estão pedindo nossas orações hoje. Então nós vamos orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão hospitalizadas. Vamos orar também pela vida espiritual da igreja. Vamos orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Vamos orar também pelos idosos. É muito bom a gente ver pessoas já nessa fase tão bonita da vida, já idosa, como o irmão Sansão, em 66 anos tem o irmão Sansão, e em plena atividade. Onde você encontra o irmão Sansão? Ele está fazendo a obra da colportagem, está passando livros de diversas editoras. Então, chego aqui pedido pelos idosos, vamos orar pelos nossos idosos, vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos cônjuges e orarmos também pelos filhos que estão afastados do Senhor. Existe um pedido especial aqui também pelo trabalho missionário. Esse ano, hoje é dia 4 de novembro, então nós tivemos que nos reinventarmos com relação ao trabalho missionário. Muito daquelas pessoas que tinham o hábito já de estar visitando as pessoas de casa em casa, tiveram que ficar meio que stand-by os seus trabalhos. Por exemplo, esse ano mesmo, nós não tivemos aquela campanha nacional que temos todos os anos no mês de agosto. Então, alguém está pedindo aqui que oremos pelo trabalho missionário. E é exatamente isso que vamos fazer nesse momento. De onde você está, se for possível, dobre o seu joelho junto com a gente. Nós vamos ter a última oração feita pelo irmão Sansão Lopes. Santo e querido Pai Celestial, rendemos graças pela bondade e misericórdia para com cada um de nós, pela Tua palavra exposta, pela oração que Jesus nos ensinou. Sobretudo, agradecemos por tê-lo enviado a nós e a este mundo para nos salvar. Queira estar com cada pedido aqui apresentado, especialmente os nossos filhos que se afastaram, que possamos nós ver o que ainda podemos fazer por eles para corrigir eventuais erros e também convencê-los da necessidade de voltar. E que eles também sejam iluminados pelo Teu Espírito e se rendam a Ti antes que seja demasiado tarde. Queira atentar para os que estão enfermos. Sabemos que a pandemia está por terminar, mas o mal não vai sair. Queira livrar-nos no meio de todo esse mal. Queira ajudar-nos a trilhar no Teu caminho, viver Tua vontade. Queira abençoar esta igreja online, este departamento de comunicação da Tua igreja. Queira abençoar o trabalho missionário e que a liberdade de fazê-lo possa aumentar. Tenhamos novas oportunidades de distribuir a Tua página impressa, também de visitar as pessoas para se achegarem e decidirem por Ti. Abençoe os outros pedidos que foram feitos e aqueles que não chegaram, mas pela fé sabemos que foram ao Teu trono de graça. Que sejam atendidos pela Tua grande misericórdia. Perdoa nossos pecados, tudo rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Assim, em nome de Jesus, nós concluímos o culto dessa noite. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Amém.
Não saia daí, que agora nós vamos passar para você os nossos recadinhos. Você sabe que toda sexta-feira, às 19h30, nós temos o programa Lição Interativa, com o nosso amigo e âncora do programa Lição Interativa, irmão Luzirley Azevedo. Então você não pode perder. Será o primeiro programa do mês de novembro. É sexta-feira, às 19h30. Irmão Luzirley já está preparado com seus convidados escolhidos e estamos esperando você para interagir com a gente no programa Lição Interativa. Eu também quero relembrar você, como tenho feito desde a última quarta-feira, dia 28 de outubro, que você pode agora entrar no site enar.org.br e fazer a sua inscrição para participar dessa prova de conhecimento. O ENAR é o Exame Nacional Reformista e neste ano de 2020 está com um tema muito importante: família, um projeto de Deus. Então você que é pai, você que é avô, você que é namorado, noivo, jovem, adolescente, foi pensando em você que a gente preparou o ENAR deste ano. Então você não pode perder. Entra lá no site, faça a sua inscrição e você que fez a inscrição ou que fizer a inscrição e participar da prova no dia 13 de dezembro, você vai estar concorrendo a um brinde especial. Mas o maior brinde que você vai ganhar é o conhecimento. Olha, para você que já baixou a revista em PDF, já sabe do que eu estou falando. Tem um capítulo especial falando sobre o filho segundo o coração de Deus, o pai segundo o coração de Deus, a mãe segundo o coração de Deus. Tem um capítulo especial para cada faixa etária. E você que é pai, mãe, não deixe de incentivar seu filho a participar do ENAR deste ano. Você que está nos assistindo pela primeira vez também pode fazer. É só entrar no site enar.org.br. Bom, eu também quero agradecer a equipe de Libra, que tem nos ajudado todos os cultos aqui na TV Conectado com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Assim nós nos despedimos e convidamos você para estar com a gente na próxima quarta-feira, no nosso segundo culto do mês de novembro. Graça e paz para todos.